Antes da próxima pergunta, prestigiar os nossos internautas. Cadê a câmera? Está aqui? Mandar um beijo para a Vera Lúcia Kellner, que está curtindo a gente na página da Ouze. A Juscelin Meneghetti, ou Meneghelli, desculpe. Silvinha Santiago, foi a primeira e disse que vai ser a última a sair da sala. Neuza Tomás. A Márcia Schadek Friedrich. O problema é, uma vez eu fui a Von Dringingshofen. É complicado falar Von Dringingshofen. Euni Gesser. Eu sei que tem uma Von Dringingshofen aqui, pelo burburinho. Obrigado pelo prestígio. Iracema Jonk. Rosane Kaminski. Liza Eckel-Pyle. Clarice Iliana Probst. E Euni Gesser, para não me alongar muito. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Obrigado por estarem na Ouze, curtindo e assistindo esse debate. Perguntas? Boa noite. Eu sou Sabrina, assistente social na comarca de Rio do Sul. Para a senhora Alia, num dos seus livros, a gente vê que tem um tópico que a senhora fala da depressão pós-adoção, né? E aí eu queria saber da senhora como que a senhora vê essa relação desse período de depressão pós-adoção e a devolução. E por que às vezes alguns casais não conseguem avançar desse período, dessa parte que passa, que às vezes é difícil, né? Que a gente percebe nos acompanhamentos que realmente acontece e é difícil, às vezes, da família ir à frente. A depressão, seja em qualquer época da vida ou no pós-adoção, ela exige tratamento. Então, se a pessoa que adotou busca, desde logo, um atendimento, uma ajuda psicológica, um apoio, seja de um profissional, nos próprios grupos de apoio, ela vai vencer o processo. Porque a depressão é um mal que precisa tratamento. E, lógico, que se ela não tem apoio, seja mulher ou seja homem, se os dois entre si não se apoiam também, acham que a causa é a criança. Então, pode acontecer a devolução, sim. Mas, nos casos que eu conheci, 2 casos apenas, as pessoas conseguiram superar e estão otimamente bem com as crianças hoje. Então, tudo depende de apoio. Ok? Professora Rosemary, hoje estou secretária de Educação e quando eu adentrei esta porta, o Ney já me lançou uma responsabilidade. A primeira vez que uma secretária de Educação está nesse evento. Eu estou encantada com a magnitude e importância. E fiquei a me perguntar e pensando, dona Águida, quando a senhora falou das dificuldades do processo da aprendizagem da criança, que tem, muitas vezes, um desafio muito maior na escola. E a minha pergunta é, de que forma a educação, nós professores, poderemos contribuir? Obrigada. Que bom que veio essa pergunta, porque a gente sabe que os professores, na sua formação acadêmica, não se estuda a adoção. E há professores que não sabem trabalhar com as crianças adotivas. Então, vem aquelas aulas de reprodução, a criança se levanta, diz, não, eu sou filho do coração, o professor não sabe trabalhar. Não, você não é filho do coração, o coração é um órgão circulatório. Então, são coisas que existem e que os professores têm dificuldade. A dificuldade escolar também são datas, Dia dos Pais, Dia das Mães, que hoje se deseja que seja Dia da Família, né?
Porque há crianças que os pais não podem comparecer nas festas, seja por profissão ou porque não existem, ou são separados, aqueles problemas todos. Então, a escola precisa se informar para poder ajudar. E o bullying, o preconceito que as famílias têm em relação à criança adotada, também precisa ser mais trabalhado pela escola. Então, a escola é um lugar onde, muitas vezes, a criança fala o que ela não fala em casa. Então, é um meio que a família precisa conversar com os orientadores e os orientadores estarem abertos para ajudar e levar essa resposta para os pais. Está acontecendo isso, ficarem atentos para ajudar. Mais ou menos por aí. Secretária, obrigado por nos prestigiar. Que seja a primeira de tantas outras. Ano que vem tem mais. Tem mais, doutor Edson, ano que vem? Se depender só de mim, Tá bom. no mês que vem tem outro. Perguntas. Eu sei que alguém está por aqui. Por favor. Boa noite, eu me chamo Thaís e eu curso o 5º ano de Direito. Falou-se que as crianças elas têm um currículo e que, quando devolvidas, é posto no currículo delas essa devolução. Esses pais, no cadastro deles, é posto que eles devolveram? Quando eles entram para uma nova adoção, é analisado isso e de que forma é analisado? Aqui, moça, assim, desculpa, eu não entendi o teu nome. Thaísa. Thaísa, assim, eu descadastro o casal que desiste da adoção e restitui a criança. Ele vai ter que recomeçar em outra ocasião, se quiser, o processo de habilitação. E eu acho que nós temos que dar uma nova chance, mas com mais cuidado, com um certo cuidado. Mas o descadastramento, para mim, é a primeira medida, independentemente de qualquer outra. Mas em nível nacional, vamos dizer assim, o senhor faz esse... Não, a gente tira, quando tira, você tira do cadastro nacional. Mas os demais magistrados seguem a mesma linha, mesmo posicionamento? Não, aí o sistema faz a aproximação, né? Se os outros juízes decidem assim, não sei te dizer. Eu respondo por mim. Eu penso que nem todos. Nem todos Penso que nem assim. todos. Mas talvez seja mais uma etapa que precisemos vencer, né? Colocar isso como uma sanção. Se me permitem, antes de passar para a próxima pergunta, a Alia estão fazendo uma pergunta para ti aqui, e dizendo o seguinte, Ana Liri, só um instantinho, Líria, Ana Líria, ela pergunta o seguinte, Dona Alia, caixas, arquivos, emoções, por que os adultos, que são os verdadeiros problemas, por que eles fazem isso com as crianças? É porque eles querem esconder algo? Não sei. Não sei se quer esconder. Ela não sabe. Cada um é cada um, né? Agora eu entendi Acho que aí exatamente onde tinha ela que quer entrar numa chegar. terapia para ver o que está acontecendo. Terapia. Agora, clareando um pouco mais. Em tese, eu acredito que eu sei o que ela quis dizer. A senhora lembra quando a senhora falou que as pessoas projetam nas crianças, os adultos projetam nas crianças, sentimentos que ele queria esconder, que ele queria evitar. Talvez seja as caixas. Das mochilas que a gente traz Mochilas, nas costas, né? exatamente, Que cada as um mochilas. traz sua história. Exatamente. E que, de repente, no caso dos adultos, um não conhece perfeitamente a história do outro. E a criança tem algumas atitudes, comportamentos, que nos remete à nossa própria infância, ao nosso romance familiar vivido. E daí a gente vai reagir. Por exemplo, eu apanhei porque eu fiz alguma coisa.
E a criança fez a mesma coisa que eu tinha feito na minha infância. Daí eu me lembro, puxa, eu fiz isso e apanhei. Daí volta o retorno da minha própria história. Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas ela tem consciência disso? Não sei se tem consciência. Eu acho que se a gente pensar, refletir, se você fizer uma autoanálise, você vai perceber, claro. Obrigado, Alia. Foi claro. Mas que ela precisa procurar uma terapeuta, ela já entendeu, inclusive ela já mandou dizendo que vai fazer vai ter essa atitude. Muito bacana. Perguntas, por favor. Meu nome é Peter. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou completamente leigo em tudo isso que foi falado aqui. Aprendi muito hoje, assim como a Rosemarie colocou aqui muita informação importante e interessante. Talvez muitos que estão aqui estejam já nos cadastros, estejam interessados em adoção, estejam participando já de algum processo de adoção. Mas para mim, que entrei completamente cru nesse processo, todo o ambiente foi importante, desde aquilo que foi transmitido a todos nós pela Bel, no começo do processo, trazendo aquela empatia, né, trazendo o se posicionar no lugar da criança que está sendo agora devolvida, ou do adolescente. E creio que sim, é importante que a responsabilização seja discutida. Acho que é importante que a legislação seja discutida, mas para mim, calou muito mais fundo mexer nessa caixa toda, mexer nesse assunto tão polêmico como o doutor falou agora há pouco. É um assunto polêmico que normalmente se fala muito da mesma coisa sem se aprofundar. É um caso é uma questão muito delicada, é uma questão muito séria, e eu acho que todos nós saímos daqui muito mais preparados, e eu acho que talvez seja essa a maior relevância dessa discussão, muito mais preparados todos aqueles que se dispõem a adotar ou colocar o seu nome à disposição para uma adoção, a refletir sobre o assunto e entender que a responsabilidade é nossa. Eu estou escolhendo adotar, então, se eu escolhi fazer isso, adotar uma criança, eu tenho que ter a responsabilidade de não devolvê-la mais. E, quiçá, não precisemos, a partir da conscientização de todos, que a justiça tenha que pesar sobre aqueles que devolvam. Quem dera outras comarcas e outras entidades estejam dispostas a colocar o dedo na ferida e fazer com que todos nós reflitamos sobre o assunto a ponto de, agora sim, eu sei da problemática, eu sei da responsabilidade que eu tenho e, portanto, eu só vou assumir essa responsabilidade na hora que eu estiver pronto para isso. A minha manifestação é só para parabenizar, doutor Edson, e em seu nome, todos aqueles que organizaram esse evento, porque nos trouxe realmente uma reflexão muito importante acerca de um tema muito sério e que eu tenho certeza que todos aqueles que hoje aqui estão e que se desejam adotar, não devolverão. Obrigado, Peti. Só um pouquinho. Para a secretária de Educação, eu fiquei aqui pensando, uma coisa que as escolas cobram das crianças e que machuca muito os pais adotivos é pedir fotografias do bebê, se você era bebê, fotografia de sua mãe grávida. Então, isso aí fere muito os pais adotivos. E outra coisa, tudo que a criança faz é porque foi adotado. Comportamento, uma defasagem escolar ou uma hiperatividade, qualquer coisa é porque foi adotado. Então, entender que todas as crianças podem ter problemas. Obrigada. Aproveitando o gancho, secretária, levar para dentro da sala de aula, entrar em contato com o grupo de adoção, levar pais, mães, pretendentes para dentro da sala de aula, desmistificar, fazer com que as pessoas não utilizem mais o glamour da adoção, mas sim a realidade. São Bento do Sul é muito rica com isso. Nós temos exemplos aqui, pais, mães, famílias inteiras, que podem ficar horas dentro de uma sala de aula conversando com os professores, com os alunos,
com os diretores, ou até mesmo um grande congresso, o dia que vocês tiverem essa oportunidade, nos convidem. A gente vai para lá e vai desmistificar um pouco dessa história. E vai ser um prazer. Vai ser muito bom, muito gostoso. Só dar por uma favor. sugestão nisso daí, que foi o que a senhora... É o seguinte, que muitas vezes dá formação para os professores sobre o ECA. Lá, tu não falar sobre o ECA. Tudo bem, mas eu estendi numa coisa concreta mesmo. É falar o que é uma criança que está institucionalizada, ou abrigada, ou cumprindo medida socioeducativa. Falar daquele concreto, no caso aqui, a adoção. Falar, olha, o que é uma criança adotada, o que é adoção? Para os professores. Para que eles tenham esse cuidado, essa cautela, desde uma coisa que parece singela, né? Ó, vamos fazer uma atividade aqui, traz foto de casa. Pô, acabou com a criança. Desculpa, é o que o senhor falou, mas bem concreto mesmo. Vamos ouvir aqui os professores sobre a adoção, né, para saber como lidar com isso. Vocês têm noção que a gente já está quase há 4 horas aqui, não? Não, né? Vamos terminar? Vamos para as últimas perguntas. Tem mais alguém, por favor? Aqui. Pode pegar o Botafogo... não, o flamenguista aqui. Isso, só um pouquinho. Oi, eu sou Elaine, assistente social no Fórum de Brusque. É uma cidade aqui de Santa Catarina, a 2h30 daqui, para quem não é daqui. A Thaís perguntou se, como o juiz faz aqui, né, se como que os outros, lá na nossa comarca, teve algumas situações já de devolução, em que o juiz possibilitou a reavaliação caso o casal quisesse permanecer. E daí eu vou emendar a minha resposta não, né, a minha colocação para ti, né, com a minha preocupação. Porque, assim, foram situações em que o motivo ele não foi fútil, né? Então, por isso que foi possibilitado ao casal a reavaliação. E nessas situações, teve vários erros do judiciário, né? Então, eu queria que, não sei se vocês têm conhecimento, né, em situações que tem devoluções, mas as situações que eu tenho conhecimento, né, e as colegas que a gente trabalha, elas são permeadas por erros do judiciário. E também dos abrigos, né? Não realizando aproximação com as crianças, não realizando o acompanhamento pós-adoção, não passando histórico da criança e do comportamento, não, histórico de vida, comportamento, alegando que é sigilo, né? Como é que eu vou pegar uma criança, ela vai ser meu filho, e a história de vida dela é sigilo, né? E também a questão de a criança não ser preparada, também é observado muito de como que essa criança não está sendo, que é uma coisa que a Ayla também colocou, né? De a criança não ser preparada para sair do abrigo, né? Isso também acontece muito. E essas situações que eu estou falando, não foi uma situação em que teve um erro do judiciário, né? Todas elas têm vários erros do judiciário. E então, assim, entendo, compreendo, concordo que os pretendentes eles têm que ser sim responsabilidades, porque afinal, né, como o senhor falou, entraram voluntariamente, procuraram voluntariamente, mas acho que muitas vezes eles não sabem aonde que estão entrando, né? E qual que é a responsabilização do judiciário que comete todos esses erros com os pretendentes e com essas crianças, porque, afinal, essa responsabilidade é também, né, do Estado que está colocando essa criança nessa família, né? É isso. Só para fazer uma colocação a esse respeito, nós, judiciários, erramos e erramos todos os dias. Todos os dias nós erramos. O Ministério Público erra todos os dias, como nós, como a senhora erra, como você erra. A única coisa
que eu não posso, por exemplo, concordar com você, é que os pretendentes, por exemplo, não saibam, não sejam preparados e tal. Porque aquilo que eu falei no começo, nós temos uma coisa que se chama caráter. O imponderável do caráter, a natureza humana, cria essas pessoas que têm essa coragem. Então, assim, o judiciário falha com absoluta certeza, né? Mas nós também temos que considerar que mais falhas vêm da natureza humana. Eu concordo que o judiciário também falha e deveria ser responsabilizado também, né? Isso afinal, a lei é para todo mundo. Como diz o doutor ali, daqui a pouco nós vamos... Violência institucional. O judiciário não funciona, está cometendo violência institucional. Não é assim, doutor? Não sei se quando colocaram-se na lei, mas está aqui, é isso mesmo. Não se lembraram? Oi, como vai? Boa noite, tudo bom? Bem? Boa noite. Rodrigo, da comarca de Rio do Sul. Sobre as diversas falhas, isso na prática, todo mundo erra, como disse o colega Edson, né? E tem algumas situações que vão, por mais que se trabalhe, vai acabar passando e vai acontecer uma adoção, porque isso é típico da natureza humana, né? Errar é típico, né? A gente não vai conseguir detectar tudo durante a habilitação ou posteriormente durante o processo do estágio de convivência. Mas o meu questionamento, na verdade, é até uma meia-culpa por parte do judiciário, mas talvez estejamos sendo permissivos demais na habilitação. E quem sabe é o momento da gente repensar, então, a questão da habilitação, em vez de um curso de 20 horas, de começarmos a estender este curso e ser algo muito mais profundo, com acompanhamento psicológico desses casais, para a gente conseguir detectar a situação daquele casal ou daquele pretendente, né? Porque hoje a gente cumpre quase uma receita de bolo, mas acaba, né, no afã de... É muito difícil a gente colocar o dedo na ferida e falar, olha, você não tem capacidade. Tem que ser um caso muito claro para a gente falar para não habilitar, né? E eu falo uma outra situação, para tentar minimizar essa possibilidade. No ano passado, ao chegar na comarca de Rio do Sul, vi que existiam casais há 7, 8 anos. E aí decidi fazer um curso de atualização para os pretendentes. E, para minha surpresa, dos 5 mais antigos, 2 não compareceram e desistiram, inclusive, da adoção. Então, até uma sugestão para as assistentes sociais conversarem com os seus juízes. Eu já levei essa proposta ao CEIG. Conversem com os seus juízes e façam um curso de atualização, né, focado principalmente no momento da chegada. E vocês vão se surpreender com a quantidade de desistências, sobretudo daqueles que estão mais antigos, porque esse também é um problema, né? Você ficar 5, 6, 7 anos, às vezes, no cadastro, desestimula, e na hora que chega o filho, né, aí talvez seja a porta aberta para uma depressão, né, porque já passou aquela fase do entusiasmo. Então, eu deixo uma sugestão, né, para as assistentes sociais que estão aqui para conversarem, né, com os magistrados das suas unidades. E a nossa coordenadora já ouviu e com certeza vai nos dar essa oportunidade, colega Rodrigo. Eu acho que só para acrescentar que a CEIG e a SEJA, né, está pensando essa proposta, porque tem uma resolução normativa da Corregedoria para que cada 5 anos os pretendentes sejam reavaliados. Só que nós temos o quê? Esbarramos, né, na equipe, porque a gente gostaria de dar um curso que durasse 3 meses, mas aí a gente não faz mais nenhum processo de perda, de destituição, não tem criança para adoção também. Então, a gente tem que pensar em todas as outras questões. A Mary fez contato com a gente e está se montando uma comissão de técnicos para pensar esse curso. Porque o curso, no nosso entendimento, pelo menos lá na comarca de Joinville, que nós somos, ele não pode ser o mesmo lá do início. Porque não adianta botar um pessoal na sala e repetir o que já foi dito. Nós temos que aprofundar algumas questões. Então, acho que se pensar isso é bem importante,
tanto os magistrados como nós, técnicos, e com certeza a gente poder contar com os grupos de apoio à adoção, a gente está tentando construir, acho que é importante também, né, falando da nossa comarca, com as instituições de acolhimento, trazer eles para o curso, porque as pessoas mistificam muito o que é o abrigo, né, como que essa criança é, de onde ela vem, qual é a história dela. Então, acho que é bem importante e a gente precisa na preparação, mas se a gente não tiver mais técnicos, né? Se a gente pensar em terceirizar, em precarizar ainda mais o nosso corpo técnico, vai ser mais difícil a gente poder atuar nisso também. Eu já vou passar a palavra para ti, por favor. Pode se manifestar, não tem problema. Antes de ti, Tiago, o prefeito já saiu, mas o vice-prefeito se encontra aqui e a gente, David, nós somos muito agradecidos, principalmente ao executivo, e eu vou explicar o porquê. Falar em técnico de judiciário hoje, com todo respeito, é muito complicado, porque dentro dessa lógica, dentro desse tema, a gente poderia conversar aqui a noite toda, né? Assistentes sociais, psicólogos, etc. e tal. Mas quando a gente fala em colaboração, e isso a gente tem todos os setores, principalmente com os nossos apoiadores, a gente percebe que se torna um pouco mais fácil a vida de todo mundo. Dentro dessa lógica, e é isso que eu gostaria de colocar, antes que o Tiago faça a intervenção dele, é de dizer que todo e qualquer tipo de curso de preparação é muito bem-vindo. Seja ele de 1 mês, 2, 3, 4, não importa. Mas o foco principal, a gente não pode deixar de ter essa visão no horizonte, é da colaboração de todos. Não adianta apenas o judiciário partir para o curso, trazer os pretendentes para a adoção e morre na casca. Quantas e quantas vezes nós fizemos cursos de preparação que a gente saiu de lá extremamente empolgados, extremamente seguros de que agora a coisa vai e, de repente, a coisa morreu pelo caminho. A preparação é muito importante, mas tem que ser coesa. Todo mundo tem que falar a mesma língua, eu acredito. A comarca, o TJ, os grupos de adoção, todos têm que ter a mesma postura. E quando a gente pensa em Joinville, a gente teve o prazer de ir lá, a gente vê a experiência de vocês, a gente também fica muito feliz e sabe exatamente como a dificuldade e o trabalho que vocês estão desenvolvendo lá. São Bento não é diferente, Brusque não é diferente, enfim. Tiago, já nos finalmente, Tiago. Pega o flamenguista aqui, por favor. Isso. Queria apenas fazer uma pontuação, então, para fechamento desse momento de opiniões, né, de debates nossos. Muito se falou, a discussão foi enveredando por esse lado aí da preparação dos pretendentes, né? E falando como presidente do Grupo de Estudos de Apoio à Adoção Geranda Moura aqui de São Bento do Sul, vou tomar a liberdade de falar pelos grupos, né? Que é importante colocar em pauta, situar, né? Isso é uma discussão que vai longe, mas situar que em Santa Catarina, infelizmente, ainda hoje não há cumprimento da previsão legal do ECA de que todas as equipes do Poder Judiciário de todas as comarcas devem ser equipadas com assistente social e psicólogo, né? Então, não há psicólogos no quadro do judiciário, praticamente, falando de maneira bem prática, não há previsão. O que se apresenta, né, de perspectiva é um projeto de lei que hoje tramita disso de forma terceirizada, o que não garante essa preparação que nós estamos aqui falando, qualificada para evitar que aconteçam novas devoluções, né? E sem essa equipe, sem essa base mínima, sem esses profissionais, que não é apenas um direito dos pretendentes de terem essa avaliação por psicólogo, isso ser fornecido para o judiciário, mas uma proteção da própria criança, né? De que tenha esse profissional do quadro a fazer essa preparação de forma contínua, qualificada, né? Acompanhando de perto, numa estreita relação aí com o grupo de apoio à adoção.
né, nessa parceria entre o judiciário e também sociedade civil, né, o grupo, como o Luiz colocou. Então, o doutor Eduardo, né, colocava aí a questão da responsabilização, talvez institucional, né, é preciso pontuarmos então essa ausência no quadro e Alia, com toda a sua fala, né, diante de tudo que você trouxe da importância de, mesmo o melhor trabalho de qualificação desses pretendentes nos cursos, como ainda há tantas questões ao imponderável que o Dr. Edson trazia, né, como então assegurar que essa preparação, né, claro que a gente faz da maneira que pode, a gente de alguma maneira acaba fazendo, né, e tenta fazer o melhor, mas isso posso garantir aqui de São Bento é feito melhor, né? Mas sem esse profissional eu tenho dificuldades em ver perspectivas que a gente consiga avançar, de evitar que novas devoluções aconteçam, que esse número reduza substancialmente, a gente não tenha mais perspectivas de devolução no caminho. Obrigado, Thiago. Mais alguém? Não, né? Considerações finais, mas antes, doutora Edson, Alia e doutor Eduardo, gostaria de me dirigir às pessoas que proporcionaram esse ambiente e nos proporcionaram essa noite tão rica em conhecimento e em conhecer outros valores e outras atitudes em relação a esse tema que é muito importante, que é a devolução de crianças e adolescentes em processo de adoção. Muita gente está por detrás desse evento e que propiciou que ele fosse, de certa maneira, o que ele é, o que ele foi, o que ele ainda vai ser, que é uma plantinha que já foi plantada, uma sementinha plantada, germinou, e a gente está aí agora colhendo frutos. E como o próprio Dr. Edson falou, mês que vem a gente já vai produzir um outro evento. Brinco, mês que vem não, a gente também não é tão louco assim. MEP, produção de vídeo, filmagens e a transmissão para a nossa internet na página da OUSE. É um parceiro que já está com a gente há 5 anos, a MEP, Pedro, Edson, Rivas, pessoas fundamentais. Sem vocês, a gente não conseguiria, de forma alguma, fazer o que a gente está fazendo, passar para milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Jackson Montenegro Produções, montagem dessa arena. O Jackson também é nosso parceiro há 5 anos. Ele e toda a equipe dele, pessoal da iluminação, galera da estrutura, pessoal do Video Wall. Cadê a galera do Video Wall? Tá aí a rapaziada do Video Wall? Estão lá atrás. Pessoal de Curitiba, também trabalhando com a gente há 5 anos, não é mesmo, Ney? Pessoal da Sociedade Bandeirantes, que nos cede esse espaço. WBT Internet, graças à WBT, que colocou à nossa disposição, e de graça, tá? 6 megas de potência em upload e download. Enfim, pessoal da WBT Internet, solidária à nossa causa, nos propiciou também a transmissão em Full HD para toda a internet, para todo mundo. Poder Judiciário da Comarca de São Bento do Sul, Infância e Juventude, Dr. Edson e todos os seus técnicos, Bel Bittencourt, Tiago, Priscila, todos os nossos queridos amigos do Judiciário aqui da Comarca de São Bento do Sul, que nos ajudaram a fazer também esse evento. Grupo Gerando Amor, Tiago, presidente do Grupo Gerando Amor, a toda a diretoria do Grupo Gerando Amor, a nossa querida Jura, a tesoureira, que é muito importante que ela
que ela permaneça com a gente aí, a mulher do dinheiro. E a Ouse é uma empresa, são 3 cabeças, aliás, 2 cabeças e um cabeção, né, que se organizaram e tentaram trazer o que há de melhor dentro da área, tanto do coaching, marketing e dos eventos. Bel Bittencourt, Ney Maia e eu aqui que vos falo. O cabeção sou eu. Diretoria, voluntários do Grupo Gerando Amor, Jornal A Gazeta e também a 89 FM, que nos ajudou a divulgar esse evento. Doutor Eduardo, muitíssimo obrigado pela sua presença. A sua fala foi extremamente agradável. A nossa expectativa ultrapassou as nossas expectativas. O senhor é uma pessoa em que merece todo o nosso respeito. Leve o nosso calor aqui de São Bento do Sul para São Paulo e sempre que o senhor puder, diga, olha, lá em São Bento do Sul, 8 graus de temperatura, vai lá passear na Cidade dos Móveis, do folclore, da música, da terra do Gerando Amor. Obrigado pela sua presença. Olha, meu bem, desde 2001, quando eu te conheci lá em Curitiba, eu ainda tinha cabelo naquela época, e eu ainda era magrinho, né? E foi uma honra. E a Bel disse que quando conheceu a senhora, no caso ali perto do banheiro, aquela história toda que todo mundo já sabe, me propiciou uma coisa muito bacana, que é conhecer gente com experiência de vida, mas principalmente com uma luz. A gente olha para ti assim, se sente tão bem, não dá vontade de deixar você ir embora. É muito bom, fica. Obrigado, Alia. Doutor Edson, anfitrião dessa festa, desse momento muito bacana, quero agradecer ao senhor, a todo o seu empenho, principalmente a todos os seus colegas, os magistrados, que propiciaram também a possibilidade de que a gente tivesse, inclusive até verba para poder fazer esse evento. Então, nosso obrigado e, mais uma vez, quero contar com a presença de todos vocês na próxima. O que a gente vai fazer eu não sei, mas a gente vai inventar alguma coisa para a gente poder fazer. Mês que vem, né? Mês que vem. Uma salva de palmas para os nossos queridos convidados. Uma salva de palmas para vocês, nossos queridos convidados, de todos os lugares. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, as pessoas que nos acompanharam pela internet, muitíssimo obrigado a todos vocês e até uma próxima, bem próxima, talvez no mês que vem. Luiz, não é mesmo? Pois não? Lembra o pessoal que nós vamos ter o Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção no dia 15, 16 e 17 de junho em Fortaleza. O endereço é acalantofortaleza.org.br. Acalanto Fortaleza. A gente vai colocar no Facebook também o endereço para que as pessoas possam acessar. Alia, muito obrigado pela informação. Ney Maia, não posso esquecer do Ney Maia. O Ney Maia é o cara que coordenou tudo isso aqui. Você olha para ele atrás dessa mesa e diz assim, poxa, esse cara é tão quieto, tão tranquilo, tão calmo. Ele realmente é isso, tudo isso. Mas é uma figura que eu gostaria que vocês fizessem uma gentileza. Uma salva de palmas para o Ney Maia. Muito obrigado, Ney. É um orgulho trabalhar com você, é um orgulho trabalhar com a Bel, é um orgulho trabalhar com todos. Todas as autoridades que estão nos acompanhando aqui, até então, muito obrigado pela presença, vice-prefeito, meu querido Pete, vereador, os secretários, nossa querida secretária da Educação, enfim, pais, pretendentes à adoção, todos vocês, muitíssimo obrigado. Vamos de música para encerrar essa nossa grande festa. Banda Gerando Amor, muito obrigado a todos, boa noite, fiquem com a gente. Se quiserem assistir esse evento, acesse Ouse Eventos no Facebook e acompanhem a reprise desse programa. Muito obrigado e até a próxima!
esse trem da alegria vai a vida da gente. Sempre que a estação mais perto é o nosso coração. Difícil se saber na hora o que a gente sente. Se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom, por saber que tendo você ao meu lado me sinto mais forte. Quero beijar o teu rosto e pegar tua mão. Se cada estrela no céu é um amigo na terra, a força do acaso do encontro é uma constelação. Lumiar, de que planeta você é? Eu faço o que você quiser em troca do seu amor. Posso te dar o que eu sou, amigo é o cobertor, bordado de estrelas. Mais e mais e pa pa pararara pa 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 pararara pa 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 pararara pa parara para pa pa pararara pa 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 pararara pa 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 pararara pa parara pa pa. Quando esse trem da alegria vai a vida da gente, sempre que a estação mais perto é o nosso coração. Difícil se saber na hora o que a gente sente. Se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom, por saber que tendo você ao meu lado me sinto mais forte. Quero beijar o teu rosto e pegar tua mão. Se cada estrela no céu é um amigo na terra, a força do acaso do encontro é uma constelação. Lumiar, de que planeta você é? Eu faço o que você quiser em troca do seu amor. Te dar o que eu sou, amigo é o cobertor, bordado de estrelas, constelação nave louca. A vida é pouca e o que vale é se querer. Constelação mais e mais e pa pa pararara pa 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 pararara pa 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 pararara pa parara pa para pa 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 pararara pa 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 pararara pa 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 pararara pa parara pa para pa.
planeta você é. Eu faço o que você quiser em troca